Olá, pessoal, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais um encontro, mais uma aulinha aqui do canal Educação. Com muita alegria, com muita felicidade, nós vamos começando essa aula. Eu queria desejar uma boa tarde, uma ótima semana aí para todos. Não temos mais feriado essa semana, viu, galera? Então, olha, pessoal, vocês estão muito acostumados com o feriado na quarta-feira, mas essa semana não tem feriado, tá? Vai todo mundo ficar em casa assistindo aula. Quem vai para a escola vai ficar na escola assistindo a aula. Acabou esse negócio de feriado. Só a gente tem na próxima semana. Mas dessa agora a gente não tem feriado, tá bom? Então, galera, semana para focar, para ficar conectados aí. A gente vai focar bem, tá bom? Galera de Jacobina, Jerumenha, São Francisco e Uruçuí do Piauí, sejam todos bem-vindos. Vamos começar a nossa aula. E hoje, galerinha, vamos falar de Vamos trazer para vocês aqui um conteúdo que é extremamente importante, um conteúdo que traz bastante relevância para as nossas vidas. Nós vamos falar um pouquinho de alongamento, de flexionamento, vamos falar aqui dessas valências físicas tão importantes, nós vamos reconhecer a importância. Vamos trazer essa consciência corporal, essa aplicação no dia a dia. Vamos entender sobre mobilidade articular, tá? Muito necessária, ok? E depois disso, a gente queria que vocês percebessem isso na prática, tá? Vocês podem buscar ali na internet. Na internet vocês podem buscar exercícios de mobilidade, certo? Busquem aí exercícios de mobilidade. Certinho, galera? Então, galera, vocês sabem aí a diferença de alongamento e flexionamento? Nós temos aí alongamentos e temos também flexionamento. Alguém sabe me dizer aí qual é a diferença, qual é a característica aí? O que a gente pode diferenciar cada coisa, né? Tem muitos alunos que realmente não sabem diferenciar cada coisa, né? Mas antes da gente começar, tá? Antes da gente começar a nossa aula, eu queria que vocês dissessem para mim, professora, eu já fiz alongamento, eu já fiz flexionamento, e sei que eu posso utilizar isso em determinado esporte, tá? Então, eu queria aí deixar só um minutinho na tela, só para os alunos aí reconhecer o que é, né, cada coisa, e dizer para mim assim, ó, professora, eu já fiz tal coisa, eu já participei de tal exercício que executa bastante, tá? Ou eu participei de uma atividade assim, assado, que também tem bastante. Ok? Então, vou deixar um minutinho na tela só para vocês me responderem se vocês sabem qual é a diferença. Ok? Um minutinho só. Bora lá, galera. Então, meu povo, qual é a diferença, né? O que a gente utiliza, ou quais são o que é alongamento, o que é flexionamento. Mas antes da gente falar de alongamento e flexionamento, eu queria trazer vocês para aquelas valências físicas, né? Nós já falamos aqui de força, nós já falamos de agilidade,
mas eu queria que vocês soubessem, né, que existem outras valências físicas. E a flexibilidade, ela é um tipo de valência ou qualidade física. Lembra que eu falei sobre qualidades físicas? Aí vocês vão me perguntar assim, professor, o que são qualidades físicas, né? É a capacidade ou a qualidade de um determinado padrão de movimento, tá? Então, é a capacidade de realizar determinados movimentos, a capacidade de executar determinados movimentos. Esses movimentos, gente, eles trazem ali um componente. Esse componente pode ser flexibilidade, pode ser força, pode ser agilidade, pode ser velocidade, pode ser potência, pode ser equilíbrio, pode ser coordenação, tá? Então, a flexibilidade, ela é um tipo de qualidade física. Flexibilidade é um tipo de qualidade física. E aí, para a gente treinar flexibilidade, nós temos ali duas formas de treinar a flexibilidade. Nós temos o alongamento e nós temos o flexionamento. E aí onde mora a grande dúvida, né? O que é o alongamento e o que é o flexionamento. Então, são duas formas de trabalhar a nossa flexibilidade. Uma forma, ela vai trabalhar a nossa flexibilidade, mas não vai aumentar o meu nível de flexibilidade. E a outra forma vai aumentar a minha flexibilidade. E nós vamos descobrir isso agora, tá certo? Então, uma das formas vai melhorar a minha flexibilidade, vai aumentar a minha flexibilidade. E a outra forma não vai trazer aumentos na minha flexibilidade. Ok? Então, olha só aqui que temos no quadro. Alongamentos. O alongamento, ele é um trabalho, é um tipo de trabalho que visa manter os níveis de flexibilidade. Ou seja, o alongamento ele não vai melhorar a sua flexibilidade. Ele vai só manter, tá? Então, esse tipo de trabalho de alongamento, ele tem ali uma certa restrição. E ele também, gente, ele é apropriado para determinados tipos de exercício. Professor, então, o alongamento ele é um exercício, vamos dizer, preparatório, um exercício de relaxamento, tá? Por que, professora, que eu não se eu faço um exercício e eu pensava que o alongamento ele ia melhorar ali minha flexibilidade? Não vai melhorar, gente. O alongamento ele não vai melhorar a sua flexibilidade, porque ele é um exercício submáximo. Submáximo quer dizer que ele não trabalha no máximo, ele é antes do máximo. Então, para eu melhorar a minha capacidade, por exemplo, cardiorrespiratória, eu tenho que estigar o meu componente respiratório ao máximo. Se você só fizer, por exemplo, teu corpo, vou dar um exemplo aqui de treino cardiorrespiratório. Todo dia você costuma caminhar 2 quilômetros, né? Então, 2 quilômetros, teoricamente, caminhada é pouco. Se eu colocar 2 quilômetros durante um mês, aquele exercício ele vai ficar submáximo para mim, ele não vai surtir mais efeito. Por quê? Porque meu corpo já está acostumado com 2 quilômetros. Ou seja, eu já tenho condicionamento cardiorrespiratório para 2 quilômetros. Então, qual seria o ideal, professora? Que eu estigasse mais o meu coração, o meu sistema respiratório para mais, né? Para máximo. Então, quanto mais eu estigar o meu sistema cardiorrespiratório em treinos máximos, maior vai ser a minha capacidade. Então, o alongamento, ele não tem esse fim. O alongamento, ele é um tipo de exercício que eu vou utilizar para outras demandas, né? Eu não vou utilizar o alongamento só para melhorar minha flexibilidade. Ah, professora, eu sou muito dura já com os alongamentos, eu já percebi melhora. Né? As pessoas dizem assim, eu já percebi melhora. Em determinados momentos ali do seu alongamento, com certeza você fez um treino de flexibilidade. E aí,
entendendo a diferença, a gente vai entender isso já já. É uma diferença muito sutil do que é alongamento e do que é o flexionamento. É muito sutil, gente, essa diferença. Então, ela é quase imperceptível. Quase você não vai conseguir ver essa diferença, certo? Por isso que muitos alunos acham que é igual, é a mesma coisa, e não é, tá? Mas para você compreender, antes da gente mudar e falar sobre o flexionamento, que é o exercício que melhora a flexibilidade, eu preciso entender o que são arcos articulares, tá? O que são esses arcos, gente? Os arcos, vou lembrar aqui vocês da biomecânica, da física, né? Imagina aqui um ângulo, certo? E aqui eu tenho um ângulozinho. Algum aluno aí da sala, algum aluno aí das nossas salas, galera do YouTube, Gero Men, Urusui, alguém pode me dizer qual o tamanho desse ângulo? Alguém pode me dizer? Um minutinho na tela aí, para a galera me dizer qual é o tamanho desse ângulo. Qual o tamanho desse ângulo aqui? Bora lá. Então, galera, nós temos aí um ângulo de 90 graus, né? 90 graus aqui. Esse ângulo de 90 graus, ele traz para a gente, né, determinados movimentos. Alguns movimentos que nós temos no nosso corpo, as nossas articulações, elas trabalham com esse ângulo. Como tem articulação que trabalha esse ângulo aqui. Quantos graus tem esse ângulo aqui? Quantos graus tem esse ângulo? Alguém pode me dizer? Quantos graus nós temos? Aqui nós temos 90, né? E esse aqui nós temos quanto? A metade, ó, se vocês passarem aqui uma régua, nós temos uma metade aqui que é 90, 90. Então, 90 mais 90, se descer esse ângulo aqui, nós vamos ter o quê? 180 graus. Professora, por que tu tá falando de ângulo? Por que tu tá falando disso? Porque os arcos articulares são exatamente isso, galera. Ó, os arcos são isso. É a angulação que o nosso membro faz, é a angulação que a nossa articulação faz, ok? É a angulação que nossa articulação faz. Vou dar um exemplo aqui de uma articulação que faz o ângulo de 90 graus. Alguém pode me dizer? Que articulação faz esse ângulo de 90 graus? Alguém tem ideia? Muitas articulações faz esse ângulo de 90 graus. Olha aqui o cotovelo, ó. Vem para cá. Coloca aqui a imagem para mim. A imagem do braço, Jackson. Isso. Olha aqui, galera, ó. 90 graus, né? Nós temos aqui a articulação que faz 90 graus. Só que essa articulação, ela faz 180 graus. Olha aqui, ela é estendida. O arco aqui é 180 graus. Professora, essa articulação faz 200 graus? Não faz. Por quê? Essa articulação ela é limitada, né? Ela não faz
200 graus. Por exemplo, ela não faz 190 graus. Essa articulação só faz 80 graus, 180 graus, ok? Professora, e o que acontece, por exemplo, aqui nós temos, nesse ângulo aqui da nossa cabeça, tem aqui um ângulo de 90 graus. Quando a gente desce, né, a gente vai aumentando o arco, passa de 90 graus, vai para 100, 110 e por aí vai. Mas praticamente a gente não chega a 180, né? Nesse caso aqui do pescoço, a gente não chega a 180. E é entendendo sobre esses arcos que a gente vai tendo dimensão, tá? De como que essa articulação ela se comporta. E é entendendo esse arco que a gente vai fazendo análise do grau de flexibilidade. Então, uma articulação que ela termina com 90 graus, ou uma articulação que termina com 180 graus, se ela ultrapassar esse arco, se ela fizer isso, ó, galera, né? Ela faz isso, aqui nós temos, vamos dizer, 110 graus. Ela tem um arco maior, né? O teu cotovelo, ele ultrapassa o teu cotovelo estendido, ele desce, né? Não é descendo o braço, né, gente? Não é descendo o braço. Ele desce. Desce ou não desce? Você tem o cotovelo, desce da parte daqui para baixo, né? O antebraço. Ele hiperestende ao ponto de descer. Sabe aquele joelho? Imagina aquele joelho de uma pessoa em pé, né? A pessoa em pé. E aqui é o joelhinho da pessoa, né? Você vê que a pessoa retinho, o joelho dela, o joelho aqui para frente, né? Tá retinho. Mas tem pessoas que em pé, o joelho vai lá para trás, não é? Hiperextensão do joelho, que o joelho parece que vai quebrar, não é? O nome disso é hiperextensão do joelho. Nesse caso aí, galera, esse arco aqui, ele é superior. Olha o tanto que esse arco aumentou. Aqui, ó, 180, aqui vai para 100 graus. Ou 190 graus. De 180 vai ali para 190. Certo? Galera, então, quais exercícios eu melhoro esses arcos articulares, né? Quais exercícios? Existem pessoas realmente que têm certas dificuldades articulares, que têm menos graus nas suas articulações. Então, por exemplo, uma articulação de joelho que é para estar assim, né? 180 graus é o tamanho padrão, né? Que é o considerado normal. Mas a pessoa não consegue estender todo o posterior da coxa aqui atrás, né? E ela não consegue os 180, ela só consegue ali 160 graus. Professora, ela perdeu 20 graus de flexibilidade, ela perdeu 20 graus no arco articular. Se ela perde essa mobilidade, ela vai perder no movimento, ok? Então, se a gente perde no tamanho do arco, se a gente ganhar no tamanho do arco, ok. Certo? Professora, mas é importante ganhar muito? Não, gente, é importante estar dentro da normalidade. Algumas pessoas vão ter o arco muito superior. Por quê? Porque ela tem uma certa flexibilidade maior em determinados arcos e determinadas articulações, né? Por exemplo, as mulheres que fazem espacato. Espacato, gente, é aquele movimento que a mulher faz escala, né? Que abre toda a perna. Quem consegue fazer aqueles arcos? A maioria das pessoas não conseguem fazer espacato. Mais da maioria, muito mais da maioria. Eu acho que se tem 1% aí da população que faz espacato, é muito. Mas por quê? Ali é um tipo de arco extremamente difícil de conseguir. Ele não é impossível, ele é difícil. Por quê? Porque requer treino, requer muito treino de flexibilidade para conseguir. E é extremamente doloroso, tá? Então, professor, então, quem vai perdendo arcos articulares?
os adultos, né? Os adultos vão perdendo os arcos articulares. A gente, com o tempo, a gente vai ficando mais encurtado, mais enrijecido. E a gente não tem o mesmo arco articular, por exemplo, de um bebê. Se você pegar um bebê, o bebê é quase plástico, né? A gente consegue mobilizar ele ali de todo jeito e ele não sente dor, tá? Então, galera, como eu falei para vocês, existe o alongamento, que é um tipo de exercício, mas ele não dói, tá? E ele não aumenta o arco. Ele não vai aumentar, ele vai trabalhar ali dentro do que já tem. Já o flexionamento, ele é o exercício que vai melhorar, olha aqui, é o exercício que vai melhorar a flexibilidade. Então, ele vai promover ali dentro da articulação o aumento do arco articular. Ou seja, eu vou aumentar o tamanho do meu arco. Eu vou aumentar o tamanho do arco. Então, um arco que é para ser 180, eu vou trabalhar ali com ele, ó, vou trabalhar com esse arco. Imagina que o arco aqui, ó, saiu de 180, gente, o 180 seria aqui, ele vai ampliar para cá, né? Então, ampliando esse arco, olha, imagina um braço e ele faz esse movimento aqui. Gente, se um braço faz essa curva aqui, o ângulo aumentou, certo? Se o ângulo aumentou, significa dizer que ali é um flexionamento. Eu vou trabalhar com um arco maior, ok? Eu vou ampliar esse arco. Então, quais exercícios que são trabalhados? Exercícios máximos, tá? Exercício máximo. Então, vou colocar ali o máximo de, vamos dizer, concentrar ali o máximo naquela articulação para que ela desenvolva arcos articulares maiores, certo? Maiores, além do normal. Então, eu não quero, no flexionamento, o arco do tamanho normal. Eu vou trabalhar para que esse aluno consiga melhorar mais ainda, tá? Melhorar mais ainda esse arco, ok? Então, exercícios máximos que tem como objetivo o desenvolvimento de arcos articulares máximo ou além deles. Ou seja, eu vou no máximo para além. Agora, observem aí a imagem. Nós temos a imagem 0, nós temos a imagem 1, 2, 3 e 4. E eu quero que vocês olhem para essa imagem e digam para mim, dentro dessa observação, quais são os exercícios que estão sendo utilizados aí. É o mesmo exercício, tá, galera? Vocês vão perguntar assim, professora, na realidade é o mesmo movimento e 2 exercícios diferentes, né? Que a gente falou do alongamento e flexionamento. Eu quero que vocês digam para mim o que é a figura 1, se é alongamento e flexionamento, o que é a figura 2, o que é a figura 3 e o que é a figura 4, tá? Então, olhando para a imagem, digam para mim o que é a 1, o que é a 2, o que é a 3, o que é a 4. E agora eu vou deixar 2 minutos na tela para vocês descobrirem aí quais são cada um desses movimentos, desse desenho, dessa imagem, ok? 2 minutinhos na tela.
Bora lá, galera. Então, nós temos aí na imagem 1 e 2, né? Se vocês observarem, o ângulo articular desse joelho, a gente já comentou, né? Ele é 180 graus, certo? 180 graus. Só que essa articulação que está em trabalho, o trabalho desse joelho é aqui, tá? A musculatura que está sendo trabalhada é essa daqui de baixo, né? A gente está promovendo a elasticidade, a flexibilidade do quadríceps, certo? Então, nesse caso aqui, se vocês observarem, uma observação que é preciso ser dita, o flexionamento, ele provoca dor. Por que provoca dor, gente? Porque é um exercício forçando a articulação, forçando ao máximo. Então, galera, se eu vou forçar uma articulação ao máximo, é interessante você observar que ela vai provocar dor. No exercício submáximo, não há aplicação de dor, não há dor. Então, no submáximo, está ali a articulação dentro da normalidade, não vai ter dor nenhuma. Então, olha só, se eu empurrar a mocinha que está empurrando essa perna para frente, ela está provocando aqui, né, essa perna descendo, ela está provocando estiramento dessa musculatura, tá? Ela está provocando estiramento dessa musculatura. Nesse caso, vocês vão dizer assim, professora, mas aqui ela está diminuindo o arco, né? Vocês estão vendo a perna está aqui em 90 graus e tal. Só que nesse caso, a articulação que está envolvida é essa, certo? Então, a musculatura que eu estou hiperestendendo é o quadríceps. Então, levando em consideração, agora vocês vão levar em consideração, vamos dizer, a musculatura que eu estou trabalhando. Então, nessa diminuição desse arco aqui, essa musculatura aqui, ela não está sendo atingida. Pelo contrário, a musculatura que está sendo atingida é essa que a gente chama de antagonista. A musculatura que eu estou trabalhando é agonista, essa. Então, essa daqui, que eu tenho uma diminuição do arco, ou seja, se eu diminuir o arco, eu não ganho flexibilidade. Então, o posterior da coxa não está sendo trabalhado ali. Que está sendo trabalhado é o anterior da coxa, tá? Então, vai aumentar muito ali, estirar muito essa musculatura para ganhar ali a flexibilidade dela, tá? Então, no exercício 1 e no exercício 2, nós temos o alongamento. Nesse arco aqui, gente, a gente não tem dor, tá? Não tem dor. Mas a partir do momento que você dispõe a perna ou empurra essa perna para a posição 3 e 4, nós temos o flexionamento. Ok? Então, galerinha, 3 e 4, aí é o flexionamento, certo? Então, na atividade 3 e 4, nós temos o flexionamento. Agora, eu vou deixar aí um minutinho na tela só para vocês fazerem o print, né? Eu sei que a galera gosta de fazer o print, precisa fazer o print só para vocês acionarem aí o desenho, certinho?
Pronto, galerinha, já fizeram aí, né, o print, já escreveram. Olha só outra imagem que eu trouxe aqui. Essa daqui vocês conseguem visualizar realmente a aplicação da historinha do arco, né, que eu falei para vocês, ó. No normal, essa perna, ela angula, né, ela faz uma angulação aqui, vamos dizer que 90 graus, aquela posição que a gente falou, 90 graus no início, tá um pouquinho mais de 90, e tá 95 graus, né? E no movimento posterior, essa perna vai para frente. Ela ganha em tamanho de angulação, certo? Nós vamos ganhar ali no tamanho da angulação. Olhando para a imagem 1 e 2, olhem para a imagem 1 e 2, vejam, qual das duas imagens eu tenho alongamento e tenho flexionamento. Eu acho que essa ficou super fácil, né? Vou deixar aí 2 minutinhos só para vocês responderem qual é a imagem 1 e a imagem 2, o que que é. Vamos lá, Jackson. Bora lá, turma. Olha só, galera. No movimento 1, o professor, né, que está fazendo esse exercício é um professor. Ele está colocando a perna numa posição angular normal, tá? Normal. Aqui a gente chama de alongamento, né? Aqui é o alongamento. E na figura 2, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter o flexionamento. Olha para cá. Olhem a imagem que vocês vão ver que o ângulo aumentou. Aqui vamos dizer que aqui está 95 graus e aqui já está 110 graus. Aumentou o tamanho dessa perna, né? Olha o tanto que essa perna saiu daqui. Olha aqui a imagem dela no início e depois para onde ela foi. Tá? Ela foi bem mais para frente, né? Então, nós temos aí alongamento e flexionamento. Então, galera, imagem 1, não há dor, tá? Dentro desse limite aí não há dor. Porém, galera, uma coisa precisa ser dita, tá? Ah, professora, se levantar minha perna nesse ângulo aí, eu vou sentir muita dor. A flexibilidade, gente, ela é variável de pessoa para pessoa. Quando a gente diz que o normal é fazer, isso vai depender do grau de flexibilidade de cada pessoa. Então, tem pessoas que são mais flexíveis do que outras. Então, por exemplo, para mim,
A figura 1 eu consigo fazer tranquilamente, mas a figura 2 eu também consigo fazer. Tem pessoas que nessa angulação aqui já está gritando de dor, né? Sente muita dor. Então, professor, esse arco não é normal? Então, aonde você sentir dor, a partir do movimento, qualquer movimento, vocês observaram aí que é o mesmo movimento. Porém, são 2 exercícios diferentes. Quando a gente fala de exercício, todo mundo pensa assim, vai mudar o exercício. Não. Correr no handball é a mesma coisa de correr no basquete, correr no futebol, correr no handball, correr no vôlei, correr em qualquer lugar, certo? Aqui é o mesmo exercício, porém nós temos, vamos dizer, o mesmo movimento, mas exercícios diferentes. Então, a corrida do handball é a corrida do handball, do basquete, do vôlei. Então, vai haver ali, né, a sua particularidade. Então, essa corrida aqui, esse movimento aqui, ele é diferente porque ele vai provocar dor no flexionamento e no alongamento ele não tem dor. Então, na hora que eu sentir dor, gente, ali já não é mais um trabalho de alongamento. Ali já é um flexionamento. O que vai caracterizar é o aumento do arco, que a gente chama de amplitude. Quanto maior essa amplitude, aí eu vou estar trabalhando o flexionamento. Quando eu trabalho com amplitude normal, eu estou ali dizendo que ali é um alongamento. Então, vou trazer aqui uma imagem de um elástico para vocês. Que é um elástico, uma liga de cabelo. Eu vou ficar aqui pertinho da câmera, viu, Jacques? Ó, observem aqui. Essa liga de cabelo, ela tem um limite. Aqui, teoricamente, seria o limite dela, né? Então, o limite dela é aqui. Agora, se eu puxar essa liga aqui, se eu esgarçar essa liga, o que, que vai acontecer? Ó, ela já ficou maior, não ficou? Então, galera, quanto mais eu esgarçar aqui, ó, ela chegou bem realmente no limite. Se ela passar daqui, olha, gente, a diferença, né? Que o limite dela no início era aqui. Agora ela já está aqui. Então, aqui eu digo que é alongamento e aqui eu digo que é o flexionamento. Agora, imagina isso, a gente fazendo... Olha o tanto que ela ficou esgarçada agora. Ela não estava assim, né, no início. Então, se a gente pega uma musculatura... A gente ficou tão esgarçada que tá fulé aqui, né? Tá frouxa, ó. Voltou, Jax. Tá frouxa. Olha só o tanto que ela ficou frouxa. Ela aumentou o tamanho, não aumentou? Isso acontece com a musculatura, né? Então, professora, onde que a flexibilidade vai atuar? Né? A flexibilidade, ela vai atuar, gente, na articulação, tá? Na articulação. Mas a articulação, relembrando, a articulação é o local onde se encontra 2 ossos ou mais, né? A gente pode ter ali 2 ossos ou mais. Mas ela também vai atingir o músculo, o ligamento, tá? Nós vamos atingir a musculatura, os ligamentos, tá? Nós atingimos músculos e ligamentos, ok? Então, nós vamos atingir aí a musculatura e os ligamentos. Aí você vai me perguntar assim, tá, professora, e o que que essa musculatura vai sofrer? Vocês acabaram de ver, né? O elástico é um músculo. O músculo, ele tem propriedade elástica. Ele tem propriedade elástica. E a propriedade elástica, ele vai mais volta, né? Ele tem a capacidade de estender, extensibilidade, ele se estende. Por exemplo, esse material aqui, o celular, ele estende? Não. Essa liga aqui, ela estende? Estende. Ela volta para o tamanho normal? Volta. Olha aqui ela voltando. Então, existe 2 propriedades que o músculo tem. Não são 2, são várias. Estender, ele estende, mas ele volta. Então, estender é extensibilidade. E voltar dessa extensibilidade a gente chama de elasticidade. Então, o músculo ele estende, mas ele volta. Alguns materiais não vão estender. Isso aqui estende, galera. Eu consigo estender isso, né? Eu consigo puxar e ele estender.
Não, né? Não consigo. Então, o músculo, ele pode estender e ele também vai voltar para o tamanho normal, tá? Mas, professora, por que então que eu preciso treinar a flexibilidade, né? Que é a capacidade de se tornar flexível. Flexível. Esse aqui é o material flexível, ó. Esse aqui não é um material flexível, ó. Ele é rígido. Por que que eu preciso deixar o meu músculo flexível, a minha articulação flexível? Para permitir que os meus movimentos não sejam travados. Então, galera, todo atleta que faz uso do músculo, uso da máquina muscular, do sistema muscular, ele precisa ser flexível. Ele precisa ter liberdade no movimento. Então, a articulação desse atleta não pode ser travada. Não sei se vocês sabem, né? Se a gente colocar, por exemplo, uma pessoa bem mais velha, uma pessoa idosa, por exemplo, a articulação dela está extremamente rígida, né? Rígida. Professor, por que enrijece? Porque vai perdendo a flexibilidade, ó. Vai perdendo a maleabilidade, não vai ficando mais mole. E o que a gente precisa fazer? Desculpa, gente. O que a gente precisa fazer? O que a gente precisa fazer para tornar essa flexibilidade, melhorar essa flexibilidade? Eu preciso treinar a flexibilidade para deixar essa articulação molinha, tá? Essa articulação, ela se torna, que a gente chama de maleabilidade. Deixar ela mais maleável. Vai trazer o que nós chamamos de mobilidade. Mobilidade é a capacidade de se mover, né? Quanto mais maleável, mais móvel, mais mobilidade eu vou ter, certo? Então, olha para cá. Então, nós temos aqui alongamentos e flexionamentos. Nós temos um quadro que vai falar do lado do alongamento, a amplitude normal do movimento, ou seja, o tamanho do movimento está normal. E o flexionamento, professora? A amplitude é maior do que o normal. Então, nós temos aí movimentos normais e movimentos além do normal. Certo? Embaixo, nós temos alongamento. Não há esforço sobre a articulação. Olha para cá. Olha para cá. Na figura 1, você está vendo algum esforço na articulação? Não. Mas aqui, ó. Aqui, galera, há um esforço bem grande nessa articulação. Nós estamos colocando força nessa articulação. Aqui, nós estamos colocando força na articulação, certo? No alongamento, não há necessidade de aplicação de força externa, ou seja, eu mesmo consigo fazer ali o meu trabalho de alongamento. Todo mundo já viu que dá para fazer o alongamento em casa, né? Todo mundo vê que consegue fazer o alongamento sozinho, dá para fazer os alongamentos em casa e tal. Já no flexionamento, há uma necessidade de aplicar força externa, porque eu exijo mais dessa articulação e sozinho eu não vou conseguir. Tá? Então, galera, no flexionamento eu preciso que alguém empurre a minha perna, empurre o meu braço, empurre as minhas costas, para que eu consiga ou use alguns equipamentos, alguns aparelhos para melhorar a minha força, né, na minha articulação, certo? No alongamento não há lesão, não há risco de lesionar, né, não há risco de ter lesão. No flexionamento, possivelmente, a gente pode ter ali algumas lesões. Aí vocês vão me perguntar assim, professora, vai ter lesão no flexionamento? Não, há um risco. Há um risco, porque a gente vai colocar essa articulação ao máximo e vai doer, né? A gente falou que vai doer. Professora, eu não quero fazer flexionamento. Gente, só há melhoria na flexibilidade se puxar mesmo a articulação, se puxar mesmo a musculatura.
E isso, como eu falei para vocês, é importante para ganhar qualidade no movimento, certo? Então, agora raciocina comigo. Em que momento o meu atleta ele precisa ganhar flexionamento? Porque todo atleta precisa ter bastante mobilidade articular, ele precisa ter bastante mobilidade nesse movimento. Em que momento, galerinha, o meu atleta vai precisar melhorar essa mobilidade? Em que horas ele vai melhorar? Aí eu vou trazer aqui para vocês a segunda observação. Quando eu vou fazer o nosso atleta, ele tem algumas fases do treinamento dele, né? A gente chama pré-competição, competição e pós-competição. Ok? Nós temos a fase pré-competição, nós temos a competição e nós temos a pós-competição. Nesses três momentos, eu preciso trabalhar a flexibilidade. E em alguns momentos, eu vou trabalhar somente alongamento. Agora, diante do que eu expliquei, diante do que eu falei para vocês, em que fase do treinamento? Aqui são fases do treinamento. Vou colocar aqui fase de treinamento. Fases do treinamento. E que fase do treinamento? Pré-competição, competição, pós-competição, eu utilizo o flexionamento e o alongamento. Eu vou deixar 2 minutos na tela para vocês me responderem isso. Bora lá, galera. Então, ó, pré-competição, galera, lembrando que eu não posso arriscar o meu atleta na fase de competição para ele se machucar, né? Porque tem um risco de lesão. Então, o risco de lesão, eu não vou colocar esse meu atleta com risco de lesão para ganhar flexibilidade. A fase que nós ganhamos flexibilidade, que o atleta precisa ganhar flexibilidade, ele vai precisar ganhar flexibilidade, é na pré-competição. Então, aqui é flexionamento, ok? Então, pré-competição, que a gente chama isso de fase básica, tá?
Antes da competição, esse atleta ele vai adquirir ali várias capacidades físicas, como flexionamento, agilidade, mobilidade, potência, velocidade, dependendo do esporte dele. É essa fase que nós vamos trabalhar as qualidades físicas. É nessa fase que ele vai adquirir força, é nessa fase que ele vai adquirir flexibilidade. Não é nessa fase, gente, que a gente vai fazer treinos específicos. Não é nessa fase. Aqui a gente vai ganhar valências físicas. Aqui a gente vai ganhar componentes físicos. Na fase da competição, nós vamos trabalhar o quê? Flexionamento e alongamento. Nós vamos trabalhar alongamentos. A gente já ganhou flexibilidade. Nós vamos só manter. Então, aqui é alongamento. Pós-competição, professora, nós vamos fazer o quê? Gente, esse atleta ele já vem ali com os níveis de flexibilidade, né, alcançados. Ali a gente já vê um atleta que já vem da competição. Então, ali a gente pode manter o alongamento, como também a gente pode começar de novo ali o treinozinho de flex. Mas nessa fase de pós-competição, a gente dá uma relaxada nesse atleta. Certo? Nessa fase a gente dá uma relaxada nesse atleta. A não ser que seja um atleta que precise de bastante flexibilidade. Quais os casos, né? Atleta da ginástica rítmica, que a flexibilidade é a característica preponderante. Então, nesse caso aqui, no pós-competição, a gente já pode estar ali fazendo uns treinozinhos de flexibilidade. Mas o ideal seria ali só pós-competição, a gente não trabalhar essas qualidades físicas, né? Deixar lá para a fase pré-competição. Certo? Então, pós-competição, a gente dá uma relaxada nesse atleta, a gente faz ali um descanso para a musculatura. Professor, atleta nunca descansa? Atleta descansa e é super necessário, tá? Existe a necessidade de descanso porque a máquina aqui não é ferro, né? Aqui a gente precisa de descanso, a gente precisa dar recuperação para esse músculo, tá certo? Então, olha só as observações aqui. Então, aqui, galera, vocês mataram aqui toda a charada dessas observações. Então, antes e depois de competições, não deve ser realizados exercícios de flexibilidade. Olha só, antes e depois, eu estou falando da competição. Na hora da competição ali, o jogo é hoje. Eu não posso fazer exercício de flexibilidade nem antes da competição e nem logo após a competição. Por quê, professora? A musculatura está cansada. E outra, antes da competição, existe o risco de você lesionar o atleta. Então, na hora da competição, você não faz flexibilidade. O que você vai fazer? Alongamento. Porque o alongamento ele serve como preparação ali para você ter mais mobilidade durante o treino. Melhora a mobilidade de um treino, certo? Quer um exemplo, gente? Vou dar um exemplo aqui para vocês. A gente vai, se você começar a fazer um agachamento, por exemplo, eu tô com pouca mobilidade, eu confesso que eu também tô precisando fazer uns flexionamentos, né? Eu perdi um pouco de mobilidade, eu dançava, tinha um certo nível e era professora de alongamento, flexionamento, então eu tinha muita mobilidade. E agora, quando eu vou começar a fazer minhas séries de agachamento, eu sinto uma certa dificuldade mesmo na minha articulação. Por volta aí da terceira, quarta série, é que essa mobilidade vai melhorando. Por quê? Porque o movimento está meio travado. Então, o ideal seria eu soltar a minha articulação com alongamento, né? Para poder começar a fazer meus exercícios. E é isso que a maioria das pessoas fazem, né? A gente faz um alongamentozinho ali antes da corrida, né? Qual o intuito é fazer esse alongamento? Trazer mobilidade. Deixar a articulação, a gente deixa a articulação, ó, mais maleável, tá? Mais maleável. Então, quanto mais maleável o tecido está, mais fácil vai ser a execução do movimento. Então, antes de treino de força, por exemplo, se eu vou buscar força, galera, eu não posso treinar flexibilidade. Por que, professor, eu não posso treinar flexibilidade? Gente, porque no treino de força, você vai ter ali algumas
fissuras, de lacerações na musculatura, tá? Então, se você esgaça muito a musculatura antes do treino de força, você não vai render nesse treino de força, tá? E nesses casos que eu falei aqui, nesses 2 casos, na competição e no treino de força, o ideal é que você faça alongamento e não pode fazer flexionamento, ok? Então, galerinha, hoje nós finalizamos essa aula. Queria agradecer a participação aí de vocês, né, galera aí que estava na nossa sala. Galera do YouTube também, que vai assistir essa aula posterior, tá bom? Beijo no coração, a gente vai ficando por aqui. Até a próxima aula. Tchau, tchau.